Mateus capítulo 5, versículos 13 até o versículo número 16. Mateus 5, 13 até o versículo 16. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui, até o versículo 16, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, irmãs, hoje iniciaremos, conforme acabamos de falar, mais um trecho, mais uma sessão, mais uma parte daquilo que nós chamamos de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, conforme palavras do Senhor Jesus Cristo. E conforme nós dissemos, nesse trecho que hoje nós começaremos a trabalhar, nós veremos que neles, tanto no texto de hoje, versículo 13, como também no texto do próximo domingo, versículos 14, 15 e 16, todos eles tratam da nossa função, da nossa obrigação aqui neste mundo, no mundo no qual nós vivemos. E jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, a gente pode desconsiderar, a gente pode esquecer desse fato. Nós experimentamos a bênção graciosa de Deus, que é a sua salvação, fomos regenerados através da ação do Espírito Santo, fomos tornados filhos de Deus aqui neste mundo, e tantas outras bênçãos que nós poderíamos mencionar, que nós poderíamos aqui classificar. Contudo, nenhuma dessas bênçãos que se resume na salvação, ela é ou elas são um fim em si mesmas. Não, jamais. Uma vez que nós desfrutamos desses benefícios, uma vez que nós desfrutamos dessas bênçãos, nós temos uma missão a cumprir, nós temos uma função a desempenhar, e é justamente isto que Cristo fala aqui nesse trecho, mostrando que dentro dessa função nós somos sal aqui desta terra, dentro dessa função nós somos luz e luz deste mundo. Então nós vemos isso de maneira muito clara, nós vemos isso de maneira muito tácita sendo mostrada por parte de Cristo, por parte do nosso Salvador. Esse versículo 13 que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 5, versículo 13, é uma implicação lógica daquilo que nós acabamos de ver, ou seja, as bem-aventuranças. Foi o que nós vimos quando nós estudamos. O que foi que nós vimos quando nós consideramos as bem-aventuranças? Aquilo que nós somos pelo fato de sermos salvos, aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Nós somos humildes de espírito, nós choramos pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, nós somos mansos, nós somos necessitados, carentes da justiça de Deus, nós somos misericordiosos, nós somos limpos de coração, nós somos pacificadores, nós somos perseguidos por causa da justiça de Cristo em relação às nossas vidas. Então, um cristão, um crente, no seu caráter, um cristão, um crente naquilo que ele é, se resume nas bem-aventuranças. Mas a história para por aqui? Não, muito pelo contrário. A partir do versículo 13, a gente vai observar a condução que o Senhor Jesus Cristo nos faz quanto à nossa responsabilidade, quanto à nossa função, quanto à nossa missão aqui na terra.
E aí, repito, ele mostra: nós somos sal e nós somos luz aqui neste mundo. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que Cristo, através dessa palavra, ele faz uso de realidades bem corriqueiras, de realidades bem comuns no seu tempo: sal e luz. Em toda casa de judeu havia sal, como acontece em nossas casas, em nossas residências. É um condimento extremamente necessário e indispensável em relação às nossas vidas. E também ele fala de luz. E havia candeeiros espalhados nas casas e nas residências dos judeus, que serviam para quê? Iluminar. Que serviam para quê? Para alumiar as respectivas casas. Então, quando Cristo ele mostra que dentro da nossa função aqui nesta terra, que dentro da nossa missão aqui neste mundo, nós somos sal, nós somos luz, ele estava procurando atingir de maneira bem direta a consciência dos seus ouvintes, a nossa consciência, para que nós possamos aprender as verdades que estão implícitas e explícitas aqui nesse trecho, através dessas duas comparações. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que Cristo ele faz uso dessas metáforas, mostrando a nossa função: somos sal, mostrando a nossa função: somos luz. E conforme nós vimos, o que é uma metáfora? É uma linguagem figurativa, é uma linguagem comparativa, onde você extrai realidades com implicações, aqui no caso, implicações espirituais. E aí quando você percebe, a grosso modo, e aí quando você percebe essa realidade, você chega à conclusão da diferença, você chega à conclusão da distinção que há entre nós e o mundo, que há entre os salvos e o mundo perdido. Foi por isso que Cristo disse: vós sois sal da terra, fazendo essa diferença. Foi por isso que Cristo disse: vós sois luz do mundo, fazendo esta distinção. Então, a igreja composta pelos salvos, a igreja composta pelos crentes, jamais ela se misturará com o mundo. Vivemos neste mundo, vivemos a realidade presente, contudo, nós não fazemos parte dela, e Cristo aqui mostra de maneira muito clara e usa essas figuras, essas metáforas, essas ilustrações, justamente apontando para isso. Somos sal dessa terra, mostrando isso, somos luz e luz deste mundo. É interessante que, quando você analisa essas proposições aqui feitas por Jesus Cristo, você chega à conclusão que, de fato, o mundo no qual nós vivemos é um mundo insosso, sem gosto, sem vida. De fato, o mundo no qual nós vivemos é um mundo que jaz em trevas, em termos espirituais e em termos de conhecimento de Deus. E é justamente nesse sentido que nós fazemos a diferença, nesse sentido que nós fazemos o contraste. Somos o sal dessa terra, somos a luz deste mundo. Então, feitas essas observações iniciais, meus irmãos, feitas essas observações iniciais, meus amigos, hoje, com a graça de Deus, a gente vai se deter àquilo que nós encontramos aqui no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, quando Cristo disse: vós sois sal da terra. Então, o tema do nosso estudo, conforme anunciado, é justamente esse: sal da terra. E como é que a gente vai trabalhar aqui esse trecho? Como é que a gente vai trabalhar aqui essa passagem? A gente vai dividi-la em 3 pontos, a gente vai dividi-la em 3 momentos, para que a gente possa aprofundar a nossa compreensão, para que a gente possa considerar as implicações, as verdades que a gente pode extrair aqui desse texto. Em primeiro lugar, a gente vai ver o que é que significa ser sal da terra, conforme Cristo ensinou aqui. Em segundo lugar, a gente vai ver como ser o sal da terra, conforme Cristo nos exige aqui. E, em terceiro lugar, a gente vai estudar por que ser o sal da terra. Então, 3 pontos, 3 divisões, para que a gente possa compreender aqui esse trecho, para que a gente possa compreender aqui essa passagem. Então, vamos iniciar pelo primeiro deles. O que é ser sal da terra? O que é ser sal da terra? Cristo disse: vós sois o sal da terra. Diante de uma declaração como essa, a gente pode se perguntar, diante de uma declaração como essa, a gente pode se indagar: o que será que Cristo estava desejando ensinar? O que será que Cristo estava pretendendo dizer quando ele fez tal afirmação, dirigida aos seus seguidores naquele momento?
e que também nos é dirigida, nós como seguidores de Cristo, nos tempos atuais. O que será, meus irmãos, o que será, minhas irmãs, que Cristo queria ensinar quando Ele disse: vós sois o sal da terra? Antes da gente adentrar ao significado dessa expressão propriamente dita, eu queria fazer pelo menos duas observações iniciais. Eu queria fazer pelo menos duas observações preliminares para nos preparar para aquilo que vem a ser de fato essa declaração de Cristo. A primeira observação inicial, a primeira observação preliminar, ou seja, todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, que somos cristãos, todos nós que somos regenerados, nós somos inseridos nessa realidade, ou por não dizer, nós somos inseridos nessa obrigação. Veja o que Cristo disse: vós quem? Os seus discípulos. Vós quem? Os seus seguidores. Vós quem? Aquelas pessoas que atentam e consideram a sua palavra. Então, isso aponta para o fato de que todos nós que somos seguidores de Cristo, todos nós que somos discípulos de Cristo, todos nós que atendemos para a sua palavra, nós temos essa função, nós temos essa missão que recai, repito, sobre todos nós. Somos o sal da terra. Então, não é um caráter opcional de você desejar ser ou não o sal da terra. Se você é salvo, se você é remido, se você é um discípulo de Cristo, obrigatoriamente todos nós que estamos inseridos nessa realidade, nós temos essa necessidade, nós temos essa função em relação às nossas vidas. É a primeira observação. A segunda, dentro dessa, é que nós somos justamente obrigados a isso. Por isso Cristo disse: sois. Então, isso aponta, isso nos mostra que não há espaço para escolha. Todos nós, uma vez que somos regenerados, todos nós, uma vez que somos transformados, nós somos chamados, meus irmãos, nós somos convocados, minhas irmãs, para quê? Em primeiro lugar, para sermos sal desta terra, sal deste mundo. Então, essas duas observações iniciais que nós queremos fazer. Todos nós que somos cristãos, estamos inseridos nessa realidade. Todos nós que somos cristãos, somos obrigados a viver essa realidade de sal e de luz, mas vamos trabalhar hoje, especificamente falando, a questão do sal. E agora, vamos detalhar, e agora vamos descer algumas especificações que a gente tem aqui diante de nós, ensinadas por Cristo, mostradas pelo nosso Salvador. Para que a gente possa entender, irmãos, para que a gente possa entender, meus amigos, o significado do que Cristo disse: vós sois sal da terra, a gente precisa ter uma compreensão daquilo que as pessoas no tempo de Cristo tinham em relação ao sal, das suas propriedades, das suas características, e aplicá-las no sentido espiritual para que a gente possa entender o que é isso na prática em relação a cada um de nós. Porque você vê muitas vezes solta essa declaração: vós sois o sal da terra, e aí você desconsidera o contexto da época, o entendimento que as pessoas tinham no tempo de Jesus do que era, do que representava sal, e aí quando lhe falta essa compreensão, você acaba também tendo um entendimento muito raso disto que Cristo nos ensina aqui nessa passagem. Então eu queria mostrar pelo menos 4 conceitos, 4 compreensões, 4 entendimentos que as pessoas tinham em relação ao sal, e tem, de certa forma, também hoje. Em primeiro lugar, o sal no tempo de Cristo, o sal no tempo do nosso Salvador, era algo valioso, era algo valiosíssimo. Parece até uma contradição, né, com aquilo que a gente vê hoje, né? Porque se tem um produto que seja barato e que componha a nossa cesta básica, esse produto é o sal, né? Tanto é que às vezes as pessoas fazem, né, levantamento de cesta básica, e as pessoas sempre desejam dar o sal, porque é aquilo que às vezes é mais em conta. Mas não era assim. Não era assim nos tempos de Cristo, não era assim nos tempos do nosso Salvador. Muito pelo contrário, o sal era um produto valiosíssimo, o sal era um produto de grande valor. Tanto os gregos como também os romanos usavam o sal como produto de comercialização, inclusive até mesmo como moeda de troca. Era por isso, ou é por isso, que a gente chama a palavra salário. De onde vem, né, a palavra salário? Vem da palavra sal.
porque os romanos utilizavam de maneira específica o sal, justamente como essa moeda de troca que era feito pagamentos da mão de obra das pessoas. Então, quando a gente vê hoje a palavra salário, né, que corresponde ao pagamento que a gente recebe por oferecer a nossa mão de obra, isso é antigo e está relacionado justamente ao sal, especificamente falando, porque os romanos utilizavam esse produto nas suas comercializações, inclusive no pagamento da mão de obra das pessoas. Sal, salário. Por isso que existe essa relação entre as palavras. Então, assim somos nós, meus irmãos. Assim somos nós, minhas irmãs. Nós somos sal. E como sal que somos, no sentido espiritual, como sal que somos, no sentido da nossa relação com Deus, nós somos as coisas mais valiosas que existem nesse mundo no qual nós vivemos. Então, quando Cristo disse aos seus discípulos, quando Cristo nos diz hoje, vós sois sal da terra, Ele está dizendo justamente isso. Vocês são valiosos. Vocês têm valor em relação a esse mundo perdido no qual vocês estão inseridos. Que grande privilégio, meus irmãos. Que grande privilégio, minhas irmãs. E é interessante porque quando você vai adiante na revelação de Deus, você percebe a declaração que o apóstolo Pedro faz nesse sentido, mostrando que esse valor que nós temos em relação ao mundo, ele é confirmado pelo fato de Cristo ter derramado o seu precioso sangue, o seu valioso sangue em nosso favor. Vejam aí aquilo que nós encontramos em 1 de Pedro, sem desmarcar esse texto aí de Mateus. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 até o versículo número 21. Cristo não faz isso para o mundo. O mundo não tem esse valor em relação a Deus. Nós temos, porque Cristo fez isso em nosso favor. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 até o versículo de número 21. Olha só, meus irmãos. Olha só, minhas irmãs, que grande privilégio, que grande privilégio. Veja, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Veja agora o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Veja o valor que nós temos em relação ao mundo, tão grande, que fez com que Cristo viesse à terra e derramasse seu precioso sangue, para que assim fôssemos lavados, para que assim fôssemos regenerados. Então, considere isso, meu irmão, considere isso, minha irmã. Quando Cristo diz que nós somos sal da terra, Ele está dizendo justamente isso em primeiro lugar. Nós somos valiosos quando comparado ao mundo. Por quê? Por nossa causa, Cristo derramou seu precioso sangue para poder nos remir, nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Mas não só isso. Pensar no sal, a gente é conduzido a considerar não só o seu valor, mas, em segundo lugar, pensar na sua função. Por quê? Em segundo lugar, o sal, ele dá sabor. O sal, ele dá sabor. O sal, conforme nós já dissemos, é um condimento capaz de tornar pratos saborosos. É uma ação, e a gente sabe disso, né? Que passa desapercebida, mas que produz os seus efeitos. Você coloca lá o sal na comida e ele vai cozinhando e naturalmente ele vai mudando o seu sabor. Ele age, entre aspas, de maneira invisível, mas faz toda a diferença. Porque uma coisa é você comer um prato sem sal, outra coisa é você comer um prato com sal. Existe uma clara, uma nítida diferença, uma nítida distinção, por causa dessa função que ele possui, por causa dessa função que ele tem. Então, semelhantemente, meus irmãos, semelhantemente, minhas irmãs, somos nós, os crentes, somos nós, os salvos. Nós damos sentido, nós damos sabor nesse mundo perdido, nesse mundo que jaz no maligno, neste mundo que está morto em delitos, em pecados. Veja o que é o homem sem Deus. Veja que é o homem sem o Senhor. É alguém que vive nesse mundo sem nenhuma perspectiva. É alguém que vive nesse mundo sem nenhuma finalidade. É alguém que não encontra a verdadeira satisfação. É alguém que não desfruta da verdadeira alegria na sua vida. É assim, no máximo. O que é que as pessoas do mundo desfrutam?
No máximo, o que é que as pessoas do mundo, elas vivenciam? Uma falsa e ligeira felicidade. Uma falsa e ligeira felicidade. Nós não, meus irmãos. Nós não, minhas irmãs. Nós vivenciamos esse mundo e damos sabor a esse mundo, porque o nosso propósito de vida é glorificar a Deus, e isso faz toda a diferença na nossa vida. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente vive nessa perspectiva, a gente vê que a nossa vida tem sentido, a gente vê que a nossa vida dá sabor. Isso, de certa forma, impacta as pessoas que vivem sem vida, impacta as pessoas que não têm objetivo em suas vidas. Veja que outra grande verdade a gente aprende aqui, que outra grande verdade a gente considera aqui nesse texto. Então, quando Cristo disse que nós somos sal da terra, em primeiro lugar, isso estava apontando para o valor que nós temos em relação ao mundo, assim como o sal era valioso nos tempos de Jesus. Em segundo lugar, isso aponta para a nossa função de dar sabor ao mundo, como o sal no tempo de Jesus Cristo, e hoje o sal também faz, ele dá sabor e sabor à comida. Mas não só isso, o sal, meus irmãos, o sal, minhas irmãs, ele é puro, ele é puro. Em virtude de ser extraído do mar, o sal é um condimento puro, de certa forma está afastado, separado de coisas que são ruins, de coisas que são corruptíveis. Então, assim também somos nós. Pelo fato de sermos sal da terra, nós somos puros, purificados, consagrados, santificados. A gente vive em pureza, a gente vive em temor, a gente vive em sujeição a Deus, e isso promove essa mudança em relação às nossas vidas. De certa forma, a nossa pureza, de certa forma, a nossa santidade acaba sendo uma marca que nos distingue desse mundo, e fica muito clara, fica muito patente, fica muito perceptível, entendeu? Aqui você vê no mundo as pessoas que vivem em pecado, vivem em transgressão, vivem mergulhado naquilo que é contrário a Deus, e dentro desse mesmo mundo você observa as pessoas que seguem no sentido contrário, vivem em temor, vivem em pureza, vivem em santidade, porque o sal é puro e nós, como povo de Deus, também somos puros. Então veja, em primeiro lugar, o sal é valioso. Veja, em segundo lugar, o sal dá sabor. Veja, em terceiro lugar, o sal é puro. Mas não só isso, não só isso. O sal, ele preserva. O sal, ele preserva. O sal impede, meus irmãos, meus amigos, o processo de putrefação, de apodrecimento dos alimentos. Tanto é que quando não existia, o sistema de refrigeração que nós temos hoje, que conserva as comidas, o que as pessoas faziam, por exemplo, para poder conservar as carnes? Salgava. Porque a função do sal, além de dar sabor, também é essa. Ela impede que a podridão se espalhe, que a deterioração se impregne, e assim ela conserva. Da mesma forma, da mesma maneira, somos nós. Uma vez que nós somos crentes, uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos regenerados, e que nós estamos dentro desse mundo, de certa forma nós estamos impedindo que o mundo ele se deteriore completamente. É claro, quando você olha para o mundo que está no seu derredor, você vê pecado, você vê transgressão, você vê impiedade, mas não é no sentido completo, mas não é no sentido total, porque dentro deste mundo existem pessoas como sal que são, que vivem em santidade, que vivem em temor, que não são atingidas por essas coisas e que procuram andar, pautar as suas vidas segundo a vontade do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se não fosse a igreja de Cristo aqui na terra, e quando eu falo a igreja, eu não me refiro à igreja no seu sentido físico, de templo, eu me refiro a pessoas salvas, eu me refiro a pessoas crentes. Se não houvesse crentes nesse mundo, o mundo já estava deteriorado no seu sentido moral, no seu sentido espiritual, pela conduta, pelo pensamento, pelo propósito de vida que as pessoas têm. De certa forma, a igreja ela é como que uma barreira para que o mal não se espalhe completamente no meio da nossa sociedade. Temos as instituições, entre aspas, que procuram preservar algum tipo de moral? Sim, mas inclusive esta, nos nossos dias, já está completamente deturpada. E aí, se não fosse a igreja, se não fosse o povo de Deus, se não fosse o discípulo de Cristo, aí sim, a situação estava
caótica diante daquilo que a gente já percebe nos nossos dias. Então, nós como sal, nós preservamos esse mundo caído, preservamos esse mundo que está posto no maligno, e por causa da nossa função aqui na terra, ele não se degrada completamente. Me lembro aqui, e serve de ilustração, daquela história que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 18, conversa que o Senhor tem ali com Abraão, quando o Senhor se dispõe a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí há todo um diálogo, né? Se houver 50 justos, 45, e aí vai baixando, e aí conforme nós temos naquele diálogo, se tivesse 5 justos naquela cidade, ela não seria destruída, nem isso ela tinha. Então, isso ilustra bem, que como salvos, como povo de Deus aqui na terra, a gente preserva este mundo. É interessante, né? Que o mundo ele nem chega a reconhecer isso em relação a nós, muito pelo contrário, conforme a gente viu na bem-aventurança anterior, a última bem-aventurança, o mundo nos persegue, mas não sabe ele, que é justamente por causa de nós que Deus não destruiu ainda esse mundo, porque a gente ainda preserva, pelo menos um pouco, uma proporção pouca, mas preservamos de tudo ser corrompido pelo pecado, de tudo ser corrompido pela malignidade. Então, meus irmãos, meus amigos, quando Cristo disse que nós somos sal do mundo, Ele estava nos ensinando justamente isso. Ele estava nos ensinando justamente essa verdade. Ou seja, nós temos valor, ou seja, nós damos sabor, ou seja, nós somos puros, ou seja, nós preservamos esse mundo no qual nós vivemos. Então, a partir disso, você já começa a vislumbrar. A partir disso, você já consegue entender o significado das palavras de Cristo aqui nesse trecho, aqui nessa passagem. Então, quando ele falou, vós sois sal da terra, ele estava dizendo, vocês são valiosos, vocês dão sabor a esse mundo, vocês são puros, vocês preservam esse mundo de não cair totalmente na iniquidade. Veja a responsabilidade que nós temos perante Deus. Veja a responsabilidade que nós temos perante esse mundo. É por isso, meus irmãos, que esse trecho que nós estamos considerando, ele é a consequência direta das bem-aventuranças. Porque a gente só pode ser esse sal, a gente só pode ser essas pessoas aqui, se nós passarmos pelo processo da salvação, se nós passarmos pelo processo do novo nascimento, se nós tivermos as características, as qualidades que nós observamos ali nas bem-aventuranças. Porque, de outra sorte, ser sal, ser luz, se tornará algo impossível para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o que é que eu queria mostrar? Em primeiro lugar, o que é que eu queria dizer? Isso, o que é que significa ser sal da terra? Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria trabalhar um segundo ponto, segundo momento do nosso estudo, ou seja, como ser sal da terra. Como ser sal da terra. Uma coisa é você entender o que você é, outra coisa é você entender o que é que você deve fazer, como você deve se comportar. É o caminho das pedras, vamos assim dizer. Então, eu queria me deter um pouco aqui nesse ponto, para que a gente possa pensar, refletir em algumas verdades, porque é a grande questão que surge, porque é a grande dúvida que muitas vezes impera no nosso pensamento. Como é que eu desempenho a minha função de sal? Como é que eu sou sal aqui nesta terra? Como é que eu sou sal aqui nesse mundo? Como é que eu salgo, vamos assim dizer, a sociedade na qual eu vivo, impacto positivamente através do Evangelho? Como? E aqui eu queria pensar em pelo menos 4 atitudes, eu queria pensar em pelo menos 4 ações básicas, práticas, que nós devemos ter para que nós alcancemos essa finalidade em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a gente desempenha a nossa função de sal quando a gente vive satisfeito em Deus. Em primeiro lugar, a gente cumpre a nossa função de sal quando a gente vive satisfeito em Deus. Abram aí, por favor, Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Vez por outra, melhor dizendo, a gente faz menção aqui a esse texto, e aqui eu queria voltar para ele novamente, mas fazendo esse destaque. Salmo 16, versículo 11. Olha só o que Davi diz aqui: tu me farás ver os caminhos de vida. Veja, na tua presença, ou seja, na presença de Deus, há plenitude de alegria.
prossegue Davi: na tua destra, à direita de Deus, delícias perpetuamente. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme nós falamos um pouco lá atrás, o mundo é um lugar sem sabor. O mundo é um lugar triste. A gente percebe isso pela fisionomia, pelo olhar das pessoas. Conforme nós falamos, no máximo, a gente vê nesse mundo uma alegria passageira e uma alegria rasa. Passageira, rasa e falsa. Passageira, rala e falsa. Mas aqui a gente vê não. O servo de Deus é totalmente o oposto. O servo a servo do Senhor é totalmente contrário. Eles se alegram em Deus, não são nas coisas do mundo. Eles se alegram em Deus, não são nas circunstâncias do mundo. Eles se alegram em Deus, não é nas pessoas do mundo. Então isso faz toda a diferença. Na medida em que eu, você, todos nós vivemos satisfeitos no Senhor, não é em pessoas, não são em circunstâncias, mas quando a gente vive e vive alegre no Senhor, a gente impacta positivamente as pessoas à nossa volta, ao nosso derredor, porque a nossa alegria é diferente. Ela não depende das circunstâncias, quer elas estejam boas ou não, quer estejamos com saúde ou não, quer estejamos passando por tribulação ou não, ela está presente internamente no nosso coração, e isso as pessoas do mundo não têm. Isso as pessoas não salvas, elas não têm. Elas podem até estampar um sorriso falso. As redes sociais são exemplos claros disso, entendeu? De uma felicidade que é mentirosa, falsa, não é genuína. Nós não, meus irmãos, nós não. E na medida em que a gente vive alegre no Senhor, independente das circunstâncias, e quando a gente vive alegre no Senhor ao longo da nossa caminhada cristã, as pessoas vão perceber, elas vão enxergar, elas vão notar que existe algo diferente em nós. E o que é essa diferença? A nossa salvação, dentro dos efeitos e as implicações que ela gera em nossas vidas. E é assim, em primeiro lugar, que a gente desempenha a nossa função de sal. Eu não digo com isso que ao longo da nossa caminhada a gente não se abata, a gente não se entristeça. Isso acontece ao longo da nossa jornada, e como seres humanos que nós somos passíveis de experimentar esses momentos tristes em nossas vidas. Contudo, não será uma constante, contudo, não será uma regra. Haverá um instante, haverá um momento que Deus estará nos reavivando e nos alegrando, e com isso nós estaremos fazendo toda a diferença nesse mundo triste no qual nós estamos vivendo. Então, quer ser sal dessa terra? Então, quer ser sal desse mundo? Faça isso. Viva satisfeito em Deus, viva satisfeito no Senhor, na presença de Deus, independente das circunstâncias, na presença de Deus, independente das pessoas, na presença de Deus, independente das coisas. Foi aquilo que Paulo falou aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 da carta: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, é nisto que consiste o nosso salgar, o nosso temperar este mundo insosso no qual nós vivemos, quando nós vivemos e vivemos satisfeitos no Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, a gente desempenha a nossa função de sal quando a gente vive em consagração a Deus. A gente desempenha a nossa função de sal quando a gente vive em consagração a Deus. O que é o mundo no qual nós vivemos? No seu sistema de valores, pensamentos, propósitos, atitudes. João disse que o mundo no qual nós vivemos, ele está posto, morto no maligno. Está lá em 1 João, capítulo 5 e versículo 19. Mais adiante, ou um pouco antes, melhor dizendo, o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, disse que nós estávamos mortos, e o mundo está morto em delito e pecados. Então, o que é que acontece? Quando a gente vive em dedicação, quando a gente vive em santidade, quando a gente vive em consagração a Deus, a gente vai impedindo que o mundo como um todo esteja nessa situação de estar posto no maligno, esteja nessa situação de estar morto nos pecados. Então existe uma parte, nem que seja uma grande proporção, que está nessa situação, mas nós não. Por quê? Como sal, nós estamos vivendo para a glória de Deus, nós estamos vivendo em santidade, em temor e em consagração. Então é isso que nós também devemos aprender quando nós consideramos a nossa função de sal aqui na terra. Abram aí, por favor, meus irmãos, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Só para mostrar isso, né? Que em virtude da nossa vida de consagração, de vivermos essa vida de consagração, a gente causa esse impacto positivo, entendeu? Em relação ao mundo que está posto no maligno. Nós não. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Conselho que Paulo dá a Timóteo, jovem pastor na igreja de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente pervertida. A gente até vai começar hoje as considerações na carta aos Efésios. Cidade idólatra, pagã, mística. E diante desse quadro, uma vez que Timóteo vivia inserido nessa realidade, qual o conselho que Paulo dá para ele? Veja, versículo 12, capítulo 4. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então viva isso. Esse padrão que Paulo coloca aqui, de quê? Pureza, amor, fé, entendeu? De ser fiel na palavra, no procedimento. Você vai ver, você vai estar salgando o mundo insosso, perdido, podre, no qual você está vivendo. Porque conforme nós sabemos e falamos, o sal tem esse poder, né? Ele é como que um antisséptico, que vai impedindo o apodrecimento das coisas. Então, quando você vive esse padrão, quando você vive em santidade, o seu vizinho pode estar nessa situação de podridão espiritual, mas você não. Então, não é o mundo todo. Pode ser boa parte dele, mas não ele completamente. Então, viver em consagração a Deus é desempenhar a nossa função de sal. Mas não só isso. Abram também em Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, capítulo 27. Aqui fica bem nítida, né? Através do conselho de Tiago, essa diferença da gente se guardar puro do mundo, através de uma conduta, de um comportamento. Por isso a questão de nós vivermos em consagração a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 27. Veja aqui, meus irmãos, veja aqui, meus amigos, o que nos diz a palavra, ó. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aí prossegue Tiago: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, é isso que Deus requer de nós, é isso que Ele espera de nós: um padrão santo, uma conduta piedosa, um agir fervoroso, porque não é esta a regra que nós observamos na realidade que nós vivemos, não, muito pelo contrário. E se fosse tirada a igreja de Deus, as pessoas que procuram viver dentro dessa santidade, meus irmãos, a sociedade estava numa catástrofe moral, catástrofe espiritual. Com a igreja aqui a gente já vê os ataques que a gente sofre, no sentido das tentativas que se tem de implantar todo um comportamento contrário, todo um comportamento carnal, avesso àquilo que Deus requer. Mas nós estamos aqui, ó, segurando. E como é que a gente segura isso? A primeira forma, vivendo essa maneira piedosa de viver, agindo dessa maneira fervorosa de agir. Então, ó, em primeiro lugar, a gente desempenha a nossa função de sal quando nós vivemos satisfeito em Deus num mundo triste. A gente desempenha a nossa função de sal quando a gente vive em consagração a Deus no mundo perdido. Mas não só isso, em terceiro lugar, a gente vive como sal, ou desempenha a nossa função de sal, quando a gente reprova as obras malignas que caracterizam este mundo no qual nós vivemos. A gente desempenha a nossa função de sal quando a gente reprova as obras malignas que caracterizam este mundo no qual nós vivemos. Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 11. Aqui, meus irmãos, há um comprometimento maior de nossa parte, mas isso não deixa de ser verdade, isso não deixa de ser uma realidade. Efésios capítulo 5, versículo 11. É interessante porque nesse trecho aqui da carta de Paulo aos Efésios, ele vem trazendo algumas exortações visando a piedade, a santificação dos nossos irmãos de Éfeso. E aí ele vem descrevendo várias coisas que não devem estar presentes nas nossas vidas, mas que estão presentes na vida do mundo,
E ele diz: não adota essa postura, não adota esse comportamento, vocês são consagrados a Deus, vocês são santos. E aqui ele aprofunda ainda mais a nossa responsabilidade, não só no sentido de não assimilarmos, mas irmos um pouco mais adiante, irmos um pouco mais além. E o que é esse adiante, o que é esse além? E assim nós estaremos sendo salvos. Versículo 11, ó: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O que é que Paulo está dizendo? Ele está mostrando: não só assumam, absolvam uma conduta que é contrária a Deus, mas reprove, conteste essa atitude, essa postura que é contrária a Deus. Não sei se vocês conseguem enxergar, não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Uma coisa é você não assimilar um comportamento errado. De certa forma você age na passiva, né? Você simplesmente não absorve, você simplesmente não segue naquele caminho, você simplesmente não adota aquela postura. É um fato. E um outro fato que deve ser uma consequência disso é o quê? Você mostrar que aquilo ali é errado, que aquilo ali é incorreto e que fere a vontade e o propósito de Deus em relação às pessoas. Aqui você vai um passo adiante. E aqui você desempenha a sua função profética, de denunciar o pecado, de denunciar o erro, de mostrar aquilo que é errado, apontando como parâmetro a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E é assim, meus irmãos, que também a gente desempenha a nossa função de sal. É aqui que termina gerando uma maior perseguição por parte do mundo. Mas conforme nós estudamos, é a 8ª bem-aventurança. Somos mais que felizes quando isso acontecer, somos mais que felizes quando isso se der em relação às nossas vidas. Então, como sal, a gente também tem essa obrigação. Como sal, a gente também tem essa responsabilidade: reprovar, rechaçar, contestar o erro, o pecado que se torna uma prática normal dentro da nossa sociedade. Então isso é um ato contínuo a você viver em consagração. Não só absorver aquilo que é mal, aquilo que é nocivo, mas reprovar através da nossa proclamação, através da nossa palavra, porque é assim também que nós desempenhamos a nossa função de sal da terra. Então perceba, meus irmãos, perceba, minhas irmãs, como é que nós somos sal da terra? Quando a gente vive satisfeito em Deus. Quando é que nós somos sal da terra? Quando a gente vive consagrado a Deus. Quando é que a gente é sal da terra? Quando a gente reprova as obras malignas. Mas não só isso, não só isso, não só isso. A gente desempenha também a nossa função de sal quando a gente prega, quando a gente anuncia a verdade, dentro da perspectiva de trazer as pessoas à luz, de trazer as pessoas ao caminho certo, de trazer as pessoas a uma vida de temor e de obediência a Deus. É também uma postura ativa que nós devemos ter dentro desse processo. Chamar as pessoas através da pregação, chamar as pessoas através do anúncio do Evangelho ao arrependimento, a uma vida de temor, a uma vida de serviço a Deus. Veja o conselho que Paulo dá a Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 até o versículo número 26. Aqui também, meus irmãos, exige muito de nós, não só em você apontar o erro, mas também você mostrar o caminho certo. E as pessoas não vão gostar, não, jamais, até porque elas estão mortas em delitos e pecados, elas vão reagir a isso, mas essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. 2 Timóteo capítulo 4, ou capítulo 2, melhor dizendo, versículo 24 até o versículo 26. Veja o conselho que Paulo dá a Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim que seja brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão, veja, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, versículo 26, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Irmãos, irmãs, não é esse o retrato que a gente encontra aqui nesse mundo? As pessoas presas ao diabo com as suas mentiras, vivendo em devassidão, vivendo em degradação moral e espiritual,
Isso, de certa forma, já está quase que institucionalizado, normatizado na nossa sociedade. É normal. E aí você vai ver nessas campanhas de diversidade de gênero e outras coisas mais, entendeu? O adultério sendo considerado como uma coisa normal, a fornicação como algo que deve ser habitual, enfim, a mentira como se fosse algo normativo. Então, quando você olha o retrato da sociedade, você vai ver que ela está cativa ao diabo, vivendo mergulhado no pecado, se sujeitando a ele completamente. Mas graças a Deus, que conforme a instrução do apóstolo Paulo aqui, nós temos o remédio para reverter esse quadro. Por mais que ele venha a ser triste, por mais que ele venha a ser sombrio, por mais que ele venha a ser desesperançoso, mas a palavra de Deus, ela é uma luz, vamos assim dizer, no final do túnel, que mostra como a gente pode reverter essa situação. Talvez não de todas as pessoas completamente, com toda certeza, mas pelo menos de uma parcela, mesmo que seja pequena. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente realiza isso? Através do anúncio da verdade, através da pregação da verdade. Então a gente lança luz, a luz do Evangelho, a luz da verdade, para que as pessoas possam conceber a sua situação e, pela graça de Deus, se voltar delas para uma vida de temor e sujeição ao Senhor. Então é assim também, meus irmãos, que a gente desempenha a nossa função de sal, pregando, anunciando o Evangelho, mostrando às pessoas o seu erro, mostrando às pessoas a sua falha. E aí, somada às outras 3 atitudes: viver satisfeito em Deus, viver consagrado a Deus e reprovar as obras malignas, a gente está salgando, temperando o mundo e, sobretudo, a sociedade na qual nós vivemos. Que grande responsabilidade nós temos. Que grande responsabilidade nós temos. E aí, quando a gente começa a olhar para a vida cristã dessa forma, e aí quando a gente começa a olhar para a vida cristã dessa maneira, nos abre um horizonte de compromissos e responsabilidades. E a gente vai ver que ser salvo, ser crente, não só é estar na igreja. Ser salvo, ser crente, não só é acompanhar um culto online. Ser salvo, ser crente, implica em muita coisa, meus irmãos. Muitos compromissos, muitas responsabilidades, as quais nós devemos nos dar conta delas. Para quê? Para que de fato a gente seja esse sal, para que de fato a gente dê sabor a esse mundo, para que de fato a gente seja valioso perante Deus, para que de fato a gente possa evitar o apodrecimento moral e espiritual das pessoas, para que de fato a gente possa fazer diferença na nossa vida. É nisso que consiste a vida cristã, é nisso que consiste ser um discípulo, uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, nós temos esses 4 conselhos que nós vemos aqui de como nós desempenhamos a nossa função de sal aqui nessa terra. Então, nós já vimos dentro do nosso roteiro o que é que significa ser sal da terra. Vencemos. Em segundo lugar, também dentro desse roteiro, acabamos de observar como nós somos sal da terra, mas ainda há uma terceira coisa, ainda há um terceiro ponto que eu queria considerar aqui com os irmãos para fechar o nosso estudo. Qual é? Por que ser sal da terra? Por que nós temos essa necessidade? Qual a razão dessa obrigação? Qual a razão dessa missão que recai sobre mim, recai sobre você obrigatoriamente, pelo fato de nós sermos salvos e salvos em Cristo Jesus? Voltem aí, meus irmãos, por favor, versículo 13 de Mateus, a parte B. Mateus capítulo 5, versículo 13, a parte B. Voltem aí, por favor. E aqui vem algo com o qual nós devemos nos preocupar, uma advertência com a qual nós devemos nos preocupar. Veja, Cristo diz, parte B do versículo 13, capítulo 5: ora, se o sal vier a ser insípido, insosso, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Cristo aqui, irmãos, irmãs, faz uma advertência séria, seríssima, a mim, a você, a todos nós, quanto à necessidade que nós temos de exercer a nossa função de sal neste mundo. Do contrário, conforme nós temos aqui na advertência, nós vamos perder o nosso sabor. Se nós não exercermos a nossa função de sal, se nós não exercermos a nossa missão de sal, conforme a advertência de Cristo, corremos um grande risco, um risco inevitável, de quê? De perdermos o nosso sabor. É interessante porque
quando você trabalha no sentido da química, né, a química propriamente dita, o sal, ele só perde o seu sabor, ele só perde o seu sabor se ele sofrer um processo de adulteração. Você misturar o sal com outros componentes, outros minerais. Então, se você fizer isso com ele, se você fizer isso com sal, ele vai perder, ele vai ter comprometido a sua função de dar sabor, a sua salinidade. Então, isso ocorre quando? Quando substâncias estranhas se agregam a ele, no caso o sal, justamente isso, fazendo com que ele perca a sua salinidade. Muito provavelmente, quando Cristo falou essas palavras, ele estava se referindo ao sal que existia ali no Mar Morto, que era extraído ali no Mar Morto, região sul de Jerusalém, melhor dizendo, região sul de Israel. Era um sal que ficava, né, na beira do mar, e que era um sal que era misturado com outras substâncias e perdia o sabor rapidamente, e para nada mais servia do que as pessoas caminharem, melhor dizendo, sobre ele. Então ele tinha muito provavelmente isso em mente quando ele falou aqui essas palavras, quando ele fez aqui essa ilustração. Contudo, apesar de ser uma realidade ali dele, isso aqui traz uma implicação clara para nós. Inclusive foi a sua intenção nos mostrar justamente essa implicação. Ou seja, assim como o sal que perde o sabor não pode ser restaurado, não pode ser restituído, o cristão que ouve a palavra de Deus, mas age com indiferença à palavra em relação às suas exigências, em relação às suas ordens, em relação aos seus mandamentos, perde, meus irmãos, perde, minhas irmãs, a capacidade de influenciar, positivamente falando, as pessoas. Você consegue enxergar essa relação? Cristo, conforme nós falamos, ele está usando aqui o recurso da metáfora. É uma linguagem figurada, onde ele extrai determinadas verdades, fazendo algumas implicações espirituais. Então, no seu tempo, conforme nós acabamos de falar, o sal que era extraído do Mar Morto era um sal que se agregava a outras substâncias, perdia o seu sabor e não servia para nada, a não ser para as pessoas passearem em cima. Então ele traz essa implicação no sentido espiritual para nós. Ou seja, se nós somos discípulos de Cristo, ou seja, se nós ouvimos a palavra de Cristo, ou seja, se nós conhecemos a palavra, mas nos comportamos de maneira indiferente àquilo que nós aprendemos, a gente vai perder completamente a capacidade de influenciar as pessoas. Vamos perder a nossa credibilidade, vamos afetar o nosso testemunho, e para nada mais nós serviremos, entre aspas, a não ser para ser pisado por parte dos homens. Então, nós precisamos ter esse propósito. Então, nós precisamos ter essa finalidade nas nossas vidas. Se nós somos sal, que hajamos como sal. Se nós somos sal, que façamos a diferença. Se somos sal, que procedamos no sentido de influenciar positivamente as pessoas. Do contrário, a gente vai cair no discreto. Se a nossa conduta não corresponder às nossas palavras, a gente vai cair no discreto e as nossas palavras, elas não terão valor nenhum perante as pessoas. Esse é o grande cuidado, meus irmãos, essa é a grande advertência, minhas irmãs, que Cristo faz aqui em relação a nós, de associarmos conduta e conteúdo. 2:6, conduta e conteúdo. Você tem um conteúdo que é o ensino, e aí você soma ao conteúdo que é o ensino a sua conduta, o seu comportamento. E aí você tem um cristão. Do contrário, se você tiver apenas o conteúdo, mas você não se estender ao comportamento, você não vai influenciar. E para nada você vai servir nesse mundo, a não ser para ser ridicularizado por parte das pessoas. Olha aquele crente, olha aquela crente, olha aquele cristão, olha aquela cristã. Então, é a isto que Cristo chama aqui a nossa atenção. E nós devemos ter esse cuidado. E nós devemos ter essa atenção. Porque, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo, infelizmente, essas coisas seriam características que seriam vistas não só no tempo de Cristo, mas principalmente nos últimos dias. Que características? De nós não termos afinado o discurso quanto às nossas ações e de não unirmos essas duas coisas na nossa vida. Abram aí, por favor, 2 Timóteo capítulo 3, mais uma vez, né, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 7, eu estou já acabando. Veja,
2 Timóteo 3, de 1 a 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que tempos difíceis, meus irmãos, nós estamos vivendo? Tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Gente, é ou não é um retrato da nossa sociedade? Debrinha está dizendo ali, realmente, é um retrato da nossa sociedade. E é interessante, porque é um retrato normatizado da nossa sociedade. Isso aqui parece que é o padrão. Veja, às vezes o padrão entre aqueles que professam ser cristãos, que é o cuidado aqui que o apóstolo Paulo tem, entendeu? Então, veja, é o cuidado que a gente deve ter, para que a gente não perca a nossa salinidade, mas se somos sal, que nós possamos agir de fato como sal. Veja o que Paulo fala no restante do texto, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. Esse é o pior, né? Que tem aquele jargãozinho, né, cristão. É o que a gente mais vê hoje, entendeu? Aqueles jargãozinhos cristãos. Mas quando você vê o procedimento, quando você vê a atitude, quando você vê a postura, é de cortar o coração, por não dizer de envergonhar a nossa alma. Então, era a realidade que Paulo já visualizava no futuro. Tanto é que ele fala, nos últimos dias. Aí ele começa a aplicar quanto à sua realidade lá, no passado. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aquelas pessoas que ouve, entra aqui e sai aqui, entendeu? Quando acaba de escutar, parece que não absorveu nada. É o crente esponja, né? Veio na mente agora essa metáfora, né? Você pega a esponja, você bota na água, ela chega bem ensopada, mas quando espreme, volta a ficar seco, mais seco do que língua de papagaio. Então, infelizmente, é a realidade. Quando a gente perde a nossa salinidade, quando a gente deixa de ser sal da terra, conforme o ensinamento de Jesus Cristo. Então, essa advertência. Por que nós devemos ser sal da terra? Porque se nós não formos, vamos perder o nosso sabor. Se nós não influenciarmos, vamos ser motivo de chacota. Se nós não influenciarmos positivamente as pessoas vão nos menosprezar, nos desprezar, entendeu? Nos ridicularizar. Então, foi esse o cuidado que Cristo aqui mostrou que nós devemos ter. Ok, meus irmãos? Então, foi o que nós vimos. O roteiro, né, que nós propusemos no início. O que é ser sal da terra, como ser sal da terra e por que ser sal da terra, para aprofundar mais aqui as palavras de Jesus. E eu queria concluir dizendo as seguintes palavras: Deus nos chama, irmãos e irmãs, para vivermos a diferença em relação ao mundo. Preste atenção, não é essa diferença que as pessoas querem que querem impor hoje, a diferença relacionada à sexualidade. Não é isso não. Mas Deus nos chama para viver a diferença quanto ao mundo, no que diz respeito ao nosso padrão, à nossa conduta, ao nosso comportamento, às nossas palavras. E quando é que isso acontece? Quando nós somos sal. Porque na medida em que isso ocorre, a gente vai evidenciar a beleza da graça de Deus, a beleza da sua salvação, a beleza da sua redenção ao mundo perdido moral e espiritualmente, ao mundo que jaz no maligno, ao mundo que está morto em delitos e pecados. A diferença vai ser gritante, não há como a gente fazer diferente. É a mesma forma de você experimentar uma comida que contenha sal e você experimentar um outro prato que tenha sal. Consegue perceber? Você dá o sabor naturalmente, entendeu?
devido à influência que o sal tem sobre aquilo sobre o qual ele é colocado. Então, semelhantemente acontece conosco, semelhantemente acontece a cada um de nós. E quando é que isso acontece? Na nossa vida cotidiana. Afinal de contas, o sal ele é colocado na comida, e nós somos colocados neste mundo. Nós não somos salvos para viver enclausurados, não, para vivermos apenas nas quatro paredes do nosso cristianismo, não. A gente deve salgar o mundo que está aí fora, a começar da nossa família, estendendo-se para o nosso trabalho, o nosso ambiente de estudo e a nossa sociedade como um todo. E eu lhes garanto, irmãos e irmãs, se nós tivéssemos realmente uma igreja que salgasse em termos nacionais, a gente estava impactando positivamente o Evangelho. Por que isso não acontece no nosso país? Justamente por causa disso. Palavras tão simples, orientações tão claras, mas que infelizmente acabam sendo desconsideradas por nós que somos povo de Deus aqui na terra. Então, como aplicação, irmãos e irmãs, o que é que fica em termos de conselho? O que é que fica em termos de desafio? Que nós possamos empreender, irmãos e irmãs, o nosso tempo, o nosso esforço para desempenharmos a nossa função de sal aqui na terra. Meus irmãos, minhas irmãs, como a gente perde tempo com bobagem na nossa vida e esquece disto que é o principal. Como a gente gasta energia na nossa vida com aquilo que é vão, com aquilo que não influencia, não impacta, não chama a atenção do mundo perdido para a beleza do Evangelho, que sou eu, é você, somos todos nós. E a gente fica rodando, parecendo o povo de Israel, 40 anos no deserto, e a gente não chega a lugar nenhum na nossa vida. Então, que nós nos sintamos desafiados, diante disso que nós ouvimos, diante disso que nós escutamos, a assumirmos esse compromisso com Deus, a assumirmos esse compromisso com o Senhor, de quê? De salgarmos esse mundo insosso, de evitarmos a deterioração desse mundo podre no qual nós vivemos, para que assim possa ser vista de maneira muito fácil a diferença do que é a igreja de Cristo e de que não é, e daquilo que não é igreja de Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conceda a sua graça, que Ele nos fortaleça com a sua misericórdia, para que assim nós possamos viver essa diferença para a glória dEle, crescendo espiritualmente e dando o bom testemunho neste mundo no qual nós vivemos. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.